Por favor, eu quero ler agora nessa última sessão, Emanuel, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Eu vou mudar aqui o texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Será que vocês poderiam ler comigo esse texto? Vai estar aqui na tela, bem fácil, tá bom? Eu vou contar até 3 e no 3 a gente lê juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Portanto... Vamos mais uma vez, por favor, no 3, 1, 2, 3. Portanto... Aquele que está em Cristo é nova criatura. A expressão no grego é mais bem traduzido por criatura, e não somente por criação. Porque Deus está falando nesse texto, através do apóstolo Paulo, de transformação. Por isso, a minha primeira mensagem da série Algo Morreu em Mim é essa. Eu quero começar com esse título, Meu Novo Eu. Meu novo eu, porque Deus está nos chamando para um novo nascimento e um novo estilo de vida. E esse novo nascimento, esse novo estilo de vida começa com uma nova pessoa que viverá dentro de mim, e a partir desse nascimento eu serei transformado. Eu serei o quê? Transformado. É muito importante nós entendermos que o que Deus espera de nós não é somente que a gente melhore. Melhorar é bom, piorar é que é ruim. E tem gente que tem a arte de piorar com o passar do tempo, sim ou não? Mas geralmente não vem no culto das 7, vem em outros cultos. Hoje já veio aqui o pessoal que está melhorando sempre, amém ou não amém? Marido melhor, esposa melhor, mais compreensiva, uma esposa que fala menos, reclama menos, gasta menos, aleluia, dá mais carinho. O que mais, hein? Melhorando, amém, gente? Os homens digam amém. Mas o cristianismo não é sobre melhorar. Talvez você tenha melhorado, se tornado um pai melhor. Que bom, parabéns para você. Você deve continuar melhorando. Mas em matéria de cristianismo, não basta a gente melhorar. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ser transformados. Qual é a palavra? Transformados. Eu estava dizendo aqui em outros cultos que é mais ou menos assim. Imagine que você tem lá na sua casa um cachorro, uma cadela, um cão. Quem tem animal de estimação em casa, levanta a mão assim só para eu saber. Ó. É bom demais, cachorro. E talvez você tenha um desses que são bem adestrados. Foi treinado. Às vezes eu vejo ali no meu bairro as pessoas caminhando com um cachorro assim, eu acho impressionante. Ele diz, junto, e ele começa a andar, e o cachorro vai junto. Eu falei, rapaz, que obediente. Senta, e o cachorro senta. Deita, e o cachorro o quê? Eu fico impressionado. Rola! Paga boleto. Não paga, essa parte não tem. E é impressionante. Um cachorro educado. Um cachorro? Não, me ajuda a pregar. Um cachorro? Educado. Adestrado, educado. Diferente do que a gente tem lá em casa. A gente tem lá em casa, o nome dele é Tião. Tião não pode ver uma chinela. Rapaz, a gente fez um canil para ele ficar lá mais confortável. Lembra, Kelly? Canilzinho, eu gastei nota para deixar o negócio lá confortável. E aí, o sol de Roraima, 7 horas da manhã, né? É uma delícia. Com muita fumaça, é mais gostoso ainda. E aí a gente plantou uma árvorezinha lá, para fazer sombra para a bênção. Para fazer o quê? Claro. Sabe o que ele fez? Destruiu a planta. Plantamos outra, o que ele fez? Ele não gosta de planta. Plantamos 3 vezes, eu falei para Kelly, que ela esquece, vamos plantar agora uma mangueira já grande, dando fruto, para ver o que esse bicho faz. E está lá, fica no sol aí sua bênção.
mas ele é muito mal comportado. Agora, um cachorro que é adestrado, deixa eu perguntar um negócio para você. Ele é adestrado, ele é educado, mas ele deixou de ser cachorro? Deixou sim ou não? Não, ele continua sendo. É exatamente isso que Paulo está tentando nos ensinar em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se você está em Cristo, você será nova o quê? Criatura. Nova criatura. Você não será uma mesma criatura melhorada. Você não será uma mesma criatura educada. É legal isso, você melhorou. Mas Deus não está esperando que você melhore. Deus não espera que você somente melhore. Deus espera que você seja alguém transformado, uma nova criatura. Em Gálatas capítulo 2, verso de número 20, Paulo diz assim: porque agora eu fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Logo, eu não estou mais vivendo. E esse viver que agora vivo, eu vivo pela fé em Jesus, porque Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura. Eu não só melhorei, eu sou uma nova pessoa. Eu fui transformado por completo, porque eu permiti que Jesus invadisse todas as áreas da minha vida e eu me tornei uma nova pessoa. Algo morreu em mim. O que morreu em mim? A minha velha natureza, o meu velho jeito de fazer as coisas, o meu jeito de pensar, porque agora já não vivo eu, Cristo vive em mim. Gente, é exatamente isso que deve acontecer quando alguém se converte de verdade. O Espírito Santo de Deus passa a morar na gente, e eu já não vivo mais. Agora Cristo vive em mim. Eu não só melhoro, eu sou transformado. Porque alguém que só melhora, uma hora dessa, não vai melhorar mais. Porque ele mudou as coisas, o jeito de fazer, mas não mudou a essência, não mudou a... Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo que a gente procura melhorar, se não mudarmos a essência, mais cedo ou mais tarde voltaremos a fazer o que outrora fazia. Porque cristianismo é sobre transformação. A pergunta que eu quero começar respondendo nessa noite é: por que em muitas pessoas Cristo ainda não está vivendo? Por que elas não conseguem, embora tenham fé em Jesus, embora estejam melhorando, embora estejam num ambiente de fé, por que Cristo ainda não está vivendo? Eu tenho algumas respostas. Motivos pelos quais Cristo ainda não vive em mim. Primeiro, Cristo não vive em você porque o velho eu ainda não foi crucificado. O velho eu ainda não foi crucificado. Paulo usa muito essa linguagem. Não é uma linguagem de renovação somente. É uma linguagem de mudança de essência. Por isso que ele usa a expressão nova criatura. É exatamente o que Jesus está tentando ensinar para Nicodemos no Evangelho de João capítulo 3. Ele diz assim: Nicodemos, você é um homem de fé, você é um mestre da lei, você conhece tudo, mas é necessário que você nasça de novo. Nicodemos diz: como é que pode eu ter que nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Porque se for isso, ele já era idoso, já tinha enterrado a mãe. Ele disse: como é que vai ser isso? Aí Jesus: não é sobre um nascimento literal, é sobre um novo nascimento figurativo. É sobre você, a partir de hoje, aprender a crucificar com Cristo suas vontades. Você não vai adestrar as suas vontades. Por que tem muita gente que, depois que conhece Jesus, melhora, mas não consegue largar o pecado? Não consegue largar o que já sabe que é errado? Porque ela melhorou, mas ela não foi transformada.
É como se Deus estivesse tirando você do Egito e te levando para uma terra prometida, só que você está no estágio de Números capítulo 13. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito continuava dentro deles. Quem está comigo aqui entendendo o que eu estou falando nessa noite? E em matéria de cristianismo, não basta você sair da escravidão, é necessário o escravo sair de dentro de você. Não basta você sair do Egito, é necessário o Egito sair de dentro de você. Não basta você entregar a sua vida para Cristo, é necessário você permitir que Ele governe todas as áreas da sua vida. E começa com o fato de você crucificar o seu eu, que representa as suas vontades, que representa o seu jeito, eu de egoísmo. Aliás, o egoísmo precede todo tipo de maldade. O primeiro pecado não foi desobediência, foi ego. E aqui eu quero ajudar vocês. Quais eus precisam morrer? Primeiro, o eu do orgulho. O eu do orgulho. Você que quer sempre vencer discussões. Você que tem dificuldade de pedir perdão. Você que sempre precisa provar que está certo. Tem gente que tem sempre que provar. Rapaz, a gente atende casais que eles não se entendem por quê. Tem sempre um querendo provar que está certo. Quando na verdade os dois estão errados. Em matéria de casamento, ou você tem paz ou você prefere estar certo. Porque as duas coisas não dá para conviver juntos. Quem está entendendo? A pessoa vive em discussão, vive em contenda, vive em brigas, está sempre precisando provar, está sempre defendendo a sua imagem. Por quê? Porque o ego, o eu está falando, o orgulho fala mais alto. Agora, uma pessoa que nasceu genuinamente, uma pessoa que Cristo está vivendo nela, ela prioriza a reconciliação. Ela ama mais a pessoa do que o argumento que tem contra aquela pessoa. Ou seja, a base dela é a humildade. A base dela é o quê? Humildade, não orgulho. Orgulho, altivez, não combina com o cristianismo. O cristianismo é para alguém que quer aprender a ser humilde. E quando eu falo de humildade aqui, eu não estou falando de condição socioeconômica. Porque eu conheço muita gente estudada, extremamente egocêntrica e soberba. Eu conheço muito PhD que, meu Deus, só porque estudou demais, a última coisa que lhe falta é humildade, não aprendeu essa matéria. Conheço gente que, é interessante, porque às vezes a gente associa humildade com condição econômica. Aquele cara tem muito dinheiro, é soberbo. Aquele ali não tem nada, olha ali, a chinela é até furada, humilde. Mas o que eu já conheci de gente que não tem onde cair morto, soberbo. Vocês conhecem gente assim? Não levanta nem a mão. O cara não tem nem onde cair morto, nem plano funerário tem. Vai morrer e deixar trabalho para os outros. É orgulhoso. E já conheci gente que tem dinheiro e é o quê? Humilde. Porque humildade é sobre a maneira como você olha para si. Humildade é sobre como você considera os outros. Humildade é você não se achar melhor do que ninguém. E acima de tudo, humildade é você aprender a reconhecer os seus próprios erros. Reconhecer seus próprios. Sabe por que Deus amava Davi? Não é porque ele era o cara mais correto do mundo, mas era o cara que todas as vezes que errava, reconhecia os seus. Mas tem gente que erra e não reconhece os seus erros. Tem gente que erra e continua defendendo, justificando. Tem gente que conta uma mentira para poder defender, e isso é orgulho. Olha, outra coisa que precisa morrer, que precisa estar crucificado com Cristo, a sua autossuficiência. Você acha que tudo que você tem por causa do seu talento. Você acha que tudo que você tem por causa da sua capacidade. Você acha que tudo que você tem, que você é, tem a ver com você, quando na verdade você ainda não entendeu o que é em Cristo. Pessoas que já permitiram Cristo nascer nelas, reconhecem a sua dependência de Deus e sabem que vive pela misericórdia de Deus, pela misericórdia. Outra coisa que precisa ser crucificado na cruz, é o que Paulo está dizendo, já não sou eu quem vive, agora o meu eu está crucificado. Sabe, é o meu desejo, o meu eu religioso. Tem muito isso no meio cristão. O que é o eu religioso? É aquela pessoa que só porque já foi transformada ou melhorou algumas áreas da sua vida, o papel dela é sempre julgar os outros. Está sempre julgando. Vem para a igreja não para adorar, vem para a igreja para julgar os outros. Olha para os irmãos e diz assim, isso aqui, ó o pecador, eu não, já melhorei, já acertei isso. E ela cumpre regras e acha que, por cumprir as regras,
vai merecer alguma coisa de Deus. Ela não entendeu ainda que tudo é pela graça, tudo é pela... Não vem de nós, não vem de vós, como diz Paulo, é dom de Deus, é gratuito, é amor gracioso. Por isso, Paulo também nos ensina que aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado, aquele que a si mesmo se humilhar. Algo precisa morrer em mim, e a primeira coisa que precisa morrer em mim é o meu ego, para que Cristo possa de fato. Por quê? Porque Deus não vai colocar um vinho novo num copo que já está cheio. Não se põe remendo de pano novo em roupa velha. Eu preciso mudar não somente as minhas atitudes, mas eu preciso que Cristo invada todo o meu coração e eu não seja mais uma pessoa adestrada, melhorada. Eu seja agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que muitas vezes Cristo não está vivendo em mim? Bom, primeiro porque esse eu precisa ser crucificado e você ainda não crucificou. Você continua vivendo pela fé, mas com o velho homem vivo em você. Segundo, porque você não entendeu que sem morte não há vida nova. Sem morte não há? Não tem, gente. Isso é um princípio do cristianismo. Aquele que com Cristo for crucificado, com ele ressuscitará. Claro que a Bíblia não está falando aqui de crucificação literal. Você não precisa ser julgado, açoitado e ser colocado no madeiro. Essa crucificação aqui está falando das nossas vontades, dos nossos desejos, da nossa mentalidade. Quando eu com Cristo sou crucificado, estou agora apto para viver o novo de Deus na minha vida. E se Cristo foi crucificado em mim, significa dizer que todas as áreas da minha vida eu lhe dei permissão para acessar. E se Deus acessou todas as áreas da minha vida, já não existe mais pecados que eu possa esconder. Então, uma nova criatura é uma criatura completamente transformada, porque ela não sabe mais colocar debaixo do tapete as suas mazelas, os seus pecados, e ela não deixa mais os seus vícios secretos dominarem sua vida. Ela entendeu que agora Deus está chamando-a para um estágio mais profundo de rendição. Porque eu repito, Deus não quer treinar o seu velho eu. Ele quer crucificar o seu velho eu. E essa crucificação começa na maneira como você encara o cristianismo. Se você continuar achando que cristianismo é uma religião, você vai se perder como a maioria já se perdeu. Você vai se tornar uma pessoa que, como o jovem rico, praticava regras, mas não entendia. E vai ser até uma pessoa chata. Porque só porque você pratica algumas coisas que o outro não pratica, você vai ficar julgando todo mundo. Agora, o verdadeiro cristão é aquele que, claro, vive uma vida para agradar a Deus, mas quando encontra pessoas que ainda não têm o estilo de vida dele, a primeira intenção dele, a primeira coisa que ele faz é acolher, é entender. Porque o amor de Cristo brota nele. Ele é uma nova criatura. Ele não é um cachorro educado, ele não é um cão treinado. Ele nasceu de novo. E nasceu porque entendeu que para esse novo vir, algo precisou morrer. Como disse João, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Para que o fruto apareça, quando a semente é plantada, o grão precisa morrer. Terceira e última verdade nessa noite que eu quero chamar a atenção de vocês. Por que Cristo ainda não vive em mim? Talvez porque você tem permitido Cristo te ajustar, mas não tem permitido Ele mudar quem você é. Ajustar. Ajustar é bom. Mudar a essência é melhor. Eu vim com o relógio hoje aqui, e eu vim de propósito,
Eu tenho esse relógio já há alguns meses. E todas as vezes que eu vou usá-lo, todas as vezes, eu preciso ajustar a hora. Nesse exato momento eu preciso ajustar aqui de novo. E é interessante porque eu já testei, a bateria dele está 100% funcionando. Os ponteiros estão funcionando. Eu fiz um ajuste agora. 20 horas, 10 minutos. Mas é impressionante, antes de eu chegar em casa e guardá-lo na gaveta, se eu for olhar a hora está ou atrasada ou adiantada. E é interessante porque ele não tem um padrão. Ele não está atrasando. Às vezes ele adianta. Primeira vez que aconteceu, eu até quis orar. Senhor, o demônio da hora. Mas a bateria está nova. Já foi trocada. O problema não é a bateria. Eu preciso levar no relojoeiro, porque certamente tem um problema mecânico. Certamente tem um problema. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu tenho que transformar a mecânica. Não adianta só ficar ajustando hora. Ajustar é bom. Me dá condições de usá-lo por 1 hora, meia hora. Mas eu preciso reparar. O cristianismo é sobre isso. Jesus não quer só te ajustar. E você precisa ter humildade no seu coração o suficiente para entender que todos nós nascemos mecanicamente, estruturalmente, com uma falhazinha. Ou com um parafuso a mais ou com um parafuso a menos. Algumas pessoas estão dizendo, agora faz sentido. Essa é a nossa natureza. Não há um justo sequer, todos se extraviaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O primeiro casal, onde Deus multiplicou tudo, falhou. E a Bíblia diz, porque Adão pecou, todos nós pecamos. Davi diz, sem pecado concebeu minha mãe, eu já nasci. Por isso que até as crianças que são inocentes, Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus é dela, mas não significa dizer que elas são perfeitas, elas erram, sim ou não? Quem nunca chegou para uma criança de 3 anos de idade, 2 anos de idade, você diz assim, não coloca o dedo na tomada. O que é que ela faz? Parece o poderoso chefinho. Porque é da nossa natureza, todos nós precisamos ser consertados. Agora presta atenção aqui. Se eu colocar esse relógio na minha gaveta de relógios, que tem outros relógios lá dentro, um relógio conserta o outro? Porque se consertar aí, realmente eu vou ter que orar. Não. Eu preciso levar para o especialista. Você está entendendo que o conserto da sua vida não cabe a ninguém? Irmã, não é quando você casar e tiver um casamento feliz que a vida vai ser consertada. Casa para tu ver que é bom. Irmão, quando eu tiver estabilidade financeira, tiver alguns milhões guardados, eu vou ser feliz. Guarda e avisa para as pessoas, para tu ver quanta gente vai ficar te pedindo dinheiro emprestado. Quanto leão vai levar isso de você? Não. Porque só Jesus pode nos consertar. E Ele vai nos consertar nos dando uma nova natureza. Jeremias diz assim, eu vou arrancar o coração de pedra desse povo e vou lhes dar um novo coração. Não é pegar um coração e amolecer o coração de pedra. É pegar um novo coração. Porque Jesus quer nos transformar. Ele não quer somente nos ajustar. Imagina que você vai lá na sua casa, e agora nesse começo de ano você quer dar uma garibada na casa, mas você vai lá na fachada e tem uma rachadura. Tem uma rachadura. E aí você não chama nem o engenheiro para saber se é estrutural ou não. Rachou. Aí o que você faz? Cara, isso aqui tá fácil. Chama o cara da pintura lixa, emassa tudo de novo e pinta. Ficou bonito, não ficou? Só que isso daqui a 2 meses. Daqui a 3 meses vai estar o quê? Vai ou não vai?
Tem gente que entregou a vida para Jesus e o máximo que ela fez foi assim. Foi um filtro no Instagram. Aliás, falando em filtro no Instagram, cuidado com o filtro que você usa, viu, irmão? Tem umas pessoas que me seguem, que quando eu encontro elas pessoalmente, eu digo assim, tem certeza? Já desse encontrei uma pessoa e disse, não, isso aqui é jovem, vou mandar para o atendimento do Jorge. Jorge, atende. Quando chegou lá, eu disse, pastor, melhor voltar aí. É para a faixa etária do André. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas às vezes a gente faz isso da nossa vida cristã. Você está entendendo? É aquela pessoa que diz assim, pastor, eu já melhorei. Eu traía toda semana. Mas agora eu só traio uma vez por mês. Não, vamos ser sinceros. Melhorou ou não melhorou? Melhorou ou não? Diga a verdade. Melhorou, mas pergunta se a esposa está gostando. Ou você que estava preso no vício, você estava preso no vício, era diário. Estava preso no tigrinho. Pelo risada, muita gente joga. Ai, ai, ai. É lindo. Vou ganhar. Cuidado com as bets. Ai, pastor, mas eu jogava todo dia, agora eu só jogo uma vez por semana. Melhorou ou não melhorou? Mas continua perdendo dinheiro. Ou então aquela pessoa que não tem disciplina financeira. O que é disciplina financeira? Um negócio simples, que é difícil de fazer. Gastar menos do que o que ganha. Gastar menos do que o que... Vamos lá, vamos por favor, que aqui também é educação financeira. Repete assim comigo. Não, por favor, forte. Este ano, todo mês, vou gastar menos do que ganho. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mano, eu estou vendo todo mundo trocar de carro, trocar de casa. Meu Deus do céu. Aleluia. Mas é fácil fazer isso? Não, irmão. Porque a gente vai na loja e está escrito lá. Quando diz assim, sem juros. Sim ou não? E aquelas que diz assim, compre um, leve dois. Você diz que vantagem agora? Nada compra, você pode comprar, tá bom? Você só precisa lembrar que você tem que ter. Porque todas as vezes que você compra, você está sacando. Aí você precisa saber se lá... Não, pastor, eu tenho lá na minha conta o cheque especial. Não é teu, indivíduo. Não é teu, não. Acabou o tempo. Outro exemplo aqui. Presta atenção. Ajuste. Você diz assim, vou emagrecer. Amém ou não amém? 2026 eu vou estar fitness. Monjaro. Dizer partida. Bom, legal, interessante. Vai ajudar. Só que você faz essas coisas sem mudar o seu estilo de vida. Sem mudar a sua dieta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Isso vai dar certo? Você vai gastar dinheiro, que é caro, hein? Vai gastar dinheiro. Vai ter um resultado que não será sustentável. Por quê? Porque a essência não mudou. Esses artifícios são bons? Excelentes, estão aí para nos ajudar. Desde que você entenda que é apenas um trampolim para você mudar o estilo de vida. Para que você possa cultivar um novo estilo de vida. Ei, eu venho aqui hoje, com muito amor, com muito carinho, falar para vocês, irmãos. Deus nos chama para a gente ser novas criaturas, um novo eu. Chega de ser a mesma pessoa melhorada. Deus está pedindo para eu e você ser, a partir de hoje, uma nova criatura.
Eu não quero ser mais um cão adestrado. Eu quero ser uma nova criatura em Jesus. Eu não quero ser apenas um pai melhor. Eu quero mudar a minha essência de paternidade sobre as minhas filhas. Eu não quero só ser o marido melhor. Eu quero genuinamente amar a minha esposa como a palavra me ensina. Eu não quero só apenas administrar melhor as minhas finanças. Eu quero mudar os paradigmas de consumismo que eu tenho. Muitas vezes transferindo os meus vazios emocionais para os recursos que eu tenho. Eu nem compro mais porque preciso. Eu compro para satisfazer. Eu compro para poder suprir algo. Porque dinheiro também é emocional. Eu entro nos relacionamentos não porque eu quero constituir uma família, porque eu não aguento ficar sozinho. Eu não aguento ficar. E entra em relacionamento e sai em relacionamento, e entra e sai, e entra. E você nunca constrói algo duradouro. Porque você até melhorou, não, pastor? No último ano eu só tive 3 namoradas. Já tive 10 no ano. Mas casamento mesmo. E aqui você diz assim, rapaz, vou amar essa mulher. E não é fácil não, hein? Quem está entendendo, diga amém. Só os casados, digam glória a Deus. Você leva uns 10 anos para começar a ajustar. Uns 10 anos para começar a ajustar. Que no começo é só. Aí você se ajusta. Mais uns 20 anos para poder ficar legal. Amém ou não amém? Com 40 anos de casado você diz assim, nossa, agora tá filé. Aí o que acontece? Alguém morre. Morreu. Vantagem. Levei 40 anos para poder me adaptar àquela pessoa. E ela morreu. E geralmente quem morre é o bom. Por isso cuidado quando você for casar com um viúvo. Pegou a ideia? Ó, já tenho que ajustar de novo aqui. Tá uma maravilha esse relógio. Então, deixa Jesus te transformar hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Jesus não quer outra coisa a não ser te transformar. Não mais só te ajustar, te transformar de dentro para fora. Em essência. Não maquiando. Não colocando filtros. Não fazendo ajustes sem trocar a essência. Não, é trocando a essência. Porque quando você trocar a essência, os ajustes automaticamente vão acontecer. Eu declaro em nome de Jesus, a temporada do novo nascimento na sua vida chegou. Eu declaro em nome de Jesus, 2026 será o ano em que você será verdadeiramente uma nova criatura em Cristo. E você vai poder bater no peito e dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, agora Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Porque eu já não faço as coisas mais como eu quero. Eu já não faço mais do jeito que eu penso. Eu agora me submeto ao Senhor. Eu agora vivo por Ele. Ele governa a minha vida. Ele não é somente o meu Salvador. Ele é também o Senhor da minha vida. O Senhor das minhas finanças. O Senhor do meu tempo. O Senhor dos meus talentos. O Senhor da minha vida por completo. Jesus vive em mim. E por onde você passar, as pessoas vão ler e vão dizer assim, rapaz, você lembra daquela pessoa como ela era? Como ela era, não é que ela melhorou, ela é outra pessoa. Olha como a esposa é, não é mais a mesma, ela é outra pessoa. Olha o marido, é outra pessoa. Olha o empreendedor, é outra pessoa. As pessoas vão dizer para você assim, cara, ali só pode ser Deus. Eu conhecia, ele até deu uma melhorada, mas não foi suficiente. Agora ela é uma nova criatura. Eu sou uma carta viva, onde todos podem ler essa carta e dizer, Cristo Jesus mora em mim. Eu quero te convidar em nome de Jesus para ficar de pé.